Olá pessoal, eu sou Tonini Júnior da Praxis Business e é um prazer estar com vocês aqui nesse terceiro vídeo da websérie Agile Franchising, onde aqui a gente vai falar sobre o novo varejo e gestão do capital humano. Bom, primeiro de tudo, saúde em primeiro lugar, a gente precisa se cuidar para poder passar de uma forma menos traumática por tudo isso que a gente está vivendo. Tomara que a gente, com saúde, com alguns insights poderosos, coisas que a gente está vendo por aí nesse momento que agora a gente tem, possam nos ajudar a sair muito mais forte disso tudo. Mas primeiro, sua saúde, cuide de você, cuide das pessoas que você ama, para que a gente possa, no momento que isso tudo passar, sairmos cada vez mais fortes disso. Bom, falando do novo varejo, cada vez mais a gente vê que o varejo é phygital. Ele é físico com digital. Jornada de compra de um consumidor cada vez mais começa no mundo físico, ou melhor, começa no mundo digital, mas termina no mundo físico. De qualquer maneira, clientes cada vez mais estão interagindo com produtos, serviços, através, e das marcas também, através do mundo digital e do mundo físico. Como trazer, então, relevância para esse consumidor, já que ele está presente em todos os canais? Na NRF, que é um evento mundial, o maior evento de varejo mundial, que já acontece há mais de 100 anos, dessa de 2020, eu tive o prazer, e a gente sempre procura estar por lá, para poder também sair de lá cheio de insights e reflexões para os nossos negócios. Eu tive o prazer de ouvir falar, numa plenário, Kevin Johnson, que é CEO da Starbucks. Ele falou uma coisa de bastante impacto para mim, que foi: daqui a 10 anos, o varejista que vai prosperar deve ter presença no mundo físico e no mundo digital, mas com um relacionamento muito grande com o seu cliente. Ou seja, eu também percebi na fala desses CEOs que estavam lá e passaram por lá, uma veia forte falando de gente, relacionamento, conexão humana, trazendo para um componente que era muito racional, números, que faz parte do negócio, também um componente humano muito grande. E ele mesmo falou, são pessoas e não consumidores. People, not consumer. E a gente ouviu isso fortemente lá. Como então fazer com que isso aconteça nos nossos negócios, sabendo que você tem presença no mundo físico, presença no mundo digital? Entendendo que se algum cliente resolve consumir no seu negócio e não pelo mundo digital, é porque o ponto de venda agora tem uma importância diferente. Segundo Kevin Johnson, ponto de venda servem para a troca humana. Para a troca humana. A gente está vivendo uma grande mudança, inclusive se você lembra dos 4 P's lá do marketing, onde a gente tinha produto, preço, promoção e praça, isso está cada vez mais vindo para proveniência, paixão, pessoas e propósito. Então os P's estão mudando. É entender os porquês clientes hoje entram no negócio. E eu costumo dizer nas palestras que dou que cada vez mais é pelo o que se vende, e sim quem vende e como vende. Produtos e serviços legais, agora a gente está numa briga que é, cada vez que você lança uma coisa muito legal, tem gente também lançando melhor, pior, igual, mais barato, mais caro. A diferença começa no que eu costumo dizer que é um tripé importante para quem está no jogo, importante para quem está no mundo dos negócios. Esse tripé pode ajudá-lo a entender um pouquinho do porquê alguns estão saindo de forma menos traumática de uma crise e outros nem tanto. E o que contém nesse tripé? Se você tiver produtos e serviços legais sendo entregues em ambientes legais e com pessoas muito legais, isso se faz, e aqui talvez faça a diferença. Então fique de olho no que você está entregando, seus produtos e serviços, onde você está entregando, o ambiente que isso acontece e por quem, que pessoas estão envolvidas nisso, porque tudo isso somados pode trazer uma experiência muito melhor. E aqui, nesse novo varejo, a palavra de ordem é experiência. Como entregar
tanto no mundo físico como no mundo digital, uma experiência impactante. Num momento como esse, então, onde a gente está vivendo um momento de todo mundo socialmente foi isolado, de isolamento social, a quarentena que está acontecendo no mundo todo. Como a gente pode continuar nos mantendo em contato e levando experiências legais para os nossos consumidores? Se utilizem do mundo tecnológico agora, porque a gente também pode se conectar por ali. Por que não criar algumas lives onde você possa convidar alguns consumidores que você conhece, algumas pessoas que fazem parte desse seu ecossistema a participarem dessas lives, para que você possa trazer algumas novidades sobre alguns produtos e serviços seus, dicas de usabilidade daquilo que você vende. Por que não trazer algumas dicas, tendências do teu negócio para manter esse ecossistema plugado, em contato, conectado? Então utilize de lives. Por que não criar uma mensagem de WhatsApp de você para o teu cliente? Não estou falando aqui de uma linha de transmissão onde você mande a mesma mensagem para todos. Aqui agora é importante fazer com que o cliente se sinta único. Então é o one-to-one, de você para uma outra pessoa, sobre algo que ele gostaria de ouvir. E aqui é que o varejo tem dedicado muita atenção, a conhecer individualmente seus clientes, para que nesse momento a conexão ela aconteça. E aí, inevitavelmente, a gente passa para o nosso segundo assunto de hoje, uma vez falado desse novo contexto do varejo, que é capital humano. Se uma das formas de criar conexão é através do ser humano, agora eu pergunto, o que você tem feito para conseguir engajar seus talentos? Agora é a hora de engajar seu talento. Eu tenho certeza que ninguém tem problema quando uma pessoa que não é muito legal, ela acaba saindo do seu negócio. Mas eu tenho certeza que a gente fica muito chateado quando a gente perde alguém que a gente não queria perder. E aí, o que fazer para engajar nossos colaboradores num momento como esse? Eu diria que o que eu acabei de falar sobre o novo varejo, que é usar de ferramentas tecnológicas para se conectar com eles, você também pode fazer isso. Crie lives, utilizem ferramentas como Skype, Zoom, que você consiga ter uma rotina de conversar com essas pessoas, de ver os status dos projetos e processos que precisam e devem ser melhorados. Essa é a hora da gente revisitar isso tudo e criar uma rotina de estar próximo deles. Mas eu costumo dizer o seguinte, se a gente olhar para essa gestão do capital humano, tem uma máxima que eu costumo trazer nas palestras que é o seguinte, não dá para vender bem se você contrata mal. Então aqui eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de trazer de atenção é dediquem tempo, desde a causa raiz disso tudo, que é contratar as pessoas, que é o recrutamento e seleção. A gente às vezes quer que os nossos resultados aconteçam, mas contratou de forma errada. Não viu, às vezes, algumas coisas que deveriam ter sido vistas na entrevista. Aqui o grande negócio seja proativo, mais do que reativo. Às vezes o problema começa lá, contratando mal. Qual é a grande dica aqui? Traga as pessoas para trabalharem com vocês pelos seus comportamentos e treine as aptidões técnicas, que isso é obrigação nossa trazer. Existem alguns ícones que deixaram alguns legados para a gente. O primeiro deles é o Walt Disney. O Walt Disney deixou um legado na Disney que diz o seguinte, aqui na Disney a gente contrata sorriso e treina aptidão técnica. Contrato sorriso, treino aptidão técnica. Porque me parece que dá para conseguir treinar alguém, por exemplo, a operar uma montanha-russa, tecnicamente falando. Mas é muito difícil ensiná-la a sorrir para todas as pessoas que vão passar por aquela fila. Não tem como treinar sorriso. Isso é um comportamento que uns têm e outros não. Numa NRF de 2019, eu tive o prazer de estar numa plenária também, onde eu vi o presidente executivo da Best Buy, Hubert Joly. E eu lembro que ele falou uma coisa que eu transformei até em slide, obviamente, citando a fonte, né, da onde eu vi,
e ele fala o seguinte: à medida em que eu envelheço, eu observo que o QI, quociente de inteligência, é superestimado, mas o que realmente importa é o QE, quociente emocional, atitude, empatia, perseverança, resiliência, gostar de lidar com outras pessoas. Reparem, são comportamentos que fazem a diferença mais do que talvez a capacidade técnica que ele tenha. Por que não olhar para isso então? Procure então contratar as pessoas pelos seus comportamentos e treine as suas habilidades técnicas, porque isso é você que tem que fazer. E uma vez ele já estando contigo, como eu trato essas pessoas no dia a dia? Como eu posso fazer com que elas se engajem por aquilo que elas precisam fazer? Né? Porque eu costumo dizer que são 3 desafios que um líder tem pela frente na gestão do capital humano. O primeiro degrau de desafio é saber fazer. É muito bom ser liderado por alguém que sabe fazer o que precisa ser feito e que na hora em que precisar, como um momento como esse, ele arregaça as mangas e está junto comigo. Então, é muito bom que líderes que queiram ser bem-sucedidos e consigam maior engajamento dos seus liderados saibam fazer. Aí sim você sobe para o segundo degrau. Uma vez você já sabendo fazer, o segundo degrau de desafio de um líder é fazer saber. Ou seja, capacite as pessoas. Faça com que elas fiquem prontas para atuar. O líder que é insubstituível é impromovível. Se você quer ser mais do que você é, ajude as pessoas a serem melhores do que vocês. Treine-as para a execução das suas funções, que elas tenham os comportamentos certos e, tecnicamente falando, também as qualidades desejadas. E o terceiro e último, talvez o que separa os meninos dos homens e as meninas das mulheres, primeiro degrau de desafio, saber fazer. Segundo, fazer saber. E o terceiro, fazer fazer. Como fazer as pessoas fazerem o que precisa ser feito? Eu sou de uma geração que a gente conseguia as coisas com manda quem pode e obedece quem tem juízo. Hoje isso não dá mais certo, apesar de ser uma linha tênue. Conseguir as coisas por inspiração versus por imposição. Muitas das vezes, você vai ter que fazer com que as pessoas façam pela imposição. Mas se você conseguir dedicar um percentual maior a conseguir fazer com que elas saiam inspiradas por você e façam por inspiração, aqui a gente consegue obter resultados melhores. Então é fundamental você entender que as pessoas são diferentes umas das outras. A gente tem nas nossas equipes religiosidades diferentes, opções sexuais diferentes, crenças, valores, convivendo debaixo do mesmo teto. Já dizia Mário Sérgio Cortella, uma fonte de inspiração da Praxis, para a gente lá na Praxis, que o bom gestor de pessoas é aquele que consegue consertar com C a pluralidade que existem nos negócios, elevando a condição de ação. Então, o bom líder e o novo gestor de pessoas é aquele que consegue manejar o estoque de conhecimento que ele tem dentro das organizações, ajudando a elevar a condição de ação. E aqui fica a dica do Cortella que o papel do líder é servir e não se servir. Quanto mais o líder se serve do poder que ele tem, é um líder que não serve, é um poder que não serve. O grande papel do líder é servir e não se servir. Sendo assim, procure criar uma rotina de feedback constante. E feedback é mão e contramão. É você falar, mas também ouvir as pessoas. Co-criar as ações que precisam ser feitas na sua organização para que exista sentido de pertencimento, que as pessoas consigam colaborar com aquela solução. Então, crie uma rotina de feedbacks constantes. Crie também uma metodologia de avaliação de desempenho formal das pessoas, onde você possa deixar claro o que você está vendo a respeito daquele colaborador. Essas avaliações precisam ter critérios qualitativos e quantitativos, numéricos, indicadores, dados, fatos, mas também questões relacionadas aos seus comportamentos, ao seu engajamento. Faça isso de forma metódica e não espasmódica.
criando feedbacks constantes e uma rotina de feedbacks constantes, avaliação de desempenho, mostrando que você está próximo. Isso pode te ajudar a buscar engajamento. Ou seja, contrate as pessoas pelos seus comportamentos. Uma vez dentro, procure sempre estar junto através de feedbacks, através de avaliações de desempenho, consertando com C e ajudando a elevar a condição de ação dessas pessoas no dia a dia. Por fim, gente, espero que a gente possa ter ajudado através de alguns insights aqui trazidos, que possa ter gerado muita reflexão, que a gente possa, com isso, também, se fez sentido para vocês, ecoar isso no seu ecossistema, seja aos seus clientes, seja com os seus colaboradores, para que a gente possa sair disso mais forte. Preservar o nosso capital humano é de suma importância se a gente acredita que eles fazem parte de trazer uma experiência legal, somados com um ambiente legal e com produtos legais. Bom, a Praxis está aqui, a websérie continua, a gente está disponibilizando e disponibilizou várias videoaulas para vocês. Caso vocês queiram acessar, www.praxisbusiness.com.br/aprendizagem digital. Busquem essas videoaulas, porque isso pode ajudá-los a cada vez mais se manterem conectados, produtivos, porque tudo isso vai passar. E quando passar, estaremos juntos, nós e vocês aí, para continuar essa trilha de sucesso que todos merecem. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.